Solução para o piso salarial dos enfermeiros ganha mais um projeto e articulação de prefeitos. Projeto que prevê punição para pesquisas eleitorais não deve ser votado no Senado antes do segundo turno. E Comissão de Direitos Humanos vai fazer audiência para esclarecer declarações de Bolsonaro sobre encontro com adolescentes venezuelanas. Boa tarde, hoje é quarta-feira, 19 de outubro e o Senado Notícias está no ar. Prefeitos articulam uma proposta que eleva o fundo de participação dos municípios para bancar o piso dos enfermeiros. No Senado foi apresentado mais um projeto com fonte de recursos para o pagamento do piso. A sugestão do senador Isalci Lucas para ajudar a garantir recursos para o pagamento do piso para os profissionais da área de enfermagem é reduzir a alíquota da contribuição social que os hospitais privados pagam sobre a folha salarial dos funcionários. Esse ainda é um paliativo que depende, evidentemente, ainda da questão, não é, dos municípios, das Santas Casas, de uma forma definitiva. Então, vamos tratar em outros projetos que estão tramitando, ou até mesmo na reforma tributária. O piso salarial para os profissionais da área de enfermagem foi aprovado em julho deste ano e começaria a ser pago em setembro. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento até que fosse indicada a fonte dos recursos para cumprir a lei. A estimativa é de que o impacto financeiro da medida chegue a 16 bilhões de reais. Senado e Câmara se mobilizam para tentar encontrar fontes de financiamento. Os senadores discutem várias propostas e já aprovaram um projeto que permite realocar recursos que estavam em fundos estaduais e municipais de saúde e assistência social para pagar o piso da enfermagem. O texto será analisado agora pela Câmara. Os deputados também já aprovaram um projeto de lei complementar que destina recursos para que as Santas Casas possam pagar o piso. A Confederação Nacional dos Municípios quer garantir uma fonte de receita permanente para custear essa nova despesa com o pagamento do piso. Os prefeitos defendem principalmente o aumento de 1 ponto percentual e meio nos repasses da União ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Segundo a Confederação, o impacto desse aumento seria de cerca de 10 bilhões de reais mensais. Isto vai suprir, né, a demanda que nós vamos gastar com os enfermeiros e auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem. Então, isso é um ponto, estamos colhendo a assinatura, já estamos em fase terminal aqui na Câmara, e o outro projeto já entrou no Senado, o senador Wellington Fagundes, também, só que lá é 1%. Então, nós vamos discutir agora esta fonte do financiamento. A promulgação dessa PEC, ela vai garantir que os municípios recebam esse recurso, não comprometendo os recursos, principalmente dos municípios menores, como é o caso da minha cidade. Está marcada para daqui a pouco, às 2h30, uma reunião da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Senadores e deputados vão definir em reunião remota o plano de trabalho e o cronograma das atividades da comissão em 2022. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira 3 medidas provisórias, entre elas a que prorroga os contratos temporários do censo do IBGE e a que cria regras para as empresas estratégicas de defesa. A medida provisória cria regras para o credenciamento de empresas estratégicas de defesa. Essas empresas precisam se credenciar junto ao Ministério da Defesa e atender a alguns critérios, como ter sede no país e controle acionário de brasileiros. Pelo texto da MP, as empresas passam a ser definidas como essenciais na promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e fundamentais para a preservação da segurança e da defesa nacional contra ameaças externas. O tratamento diferenciado outorgado a tais empresas, catalogadas como empresa estratégica de defesa, visa incentivar as indústrias do setor a desenvolverem produtos e serviços e a ganharem escala com o estímulo para a exportação, além de assegurar vínculos das empresas com o atendimento das necessidades das nossas Forças Armadas. O Senado aprovou também a medida provisória que torna a Autoridade Nacional de Proteção de Dados uma autarquia de natureza especial.
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão responsável por regular e fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados. O texto retira a vinculação do órgão à Presidência da República. Na prática, a ANPD passa a ter autonomia administrativa e financeira. Observo que até a edição da presente medida provisória, a natureza jurídica da ANPD era descrita como órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República. A mudança para a autarquia já estava prevista na Lei número 13.853 de junho de 2019. Também foi aprovada a medida provisória que prorroga por até 2 anos o contrato temporário de 393 analistas do censo de 2022 contratados pelo IBGE. A última pesquisa do censo, prevista para 2020, não foi realizada por causa da pandemia da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal determinou que o trabalho seja realizado este ano para evitar que a falta de dados sobre a população dificulte a formulação e a execução de políticas públicas. A medida provisória está em vigor desde o dia 15 de junho. Verifica-se que a medida provisória 1125 é de fundamental importância para a realização do Censo Demográfico 2022, o qual, aliás, está em curso desde o dia 1º de agosto deste ano, de modo que o eventual encerramento dos contratos temporários dos analistas censitários tornaria inviável a realização do recenseamento, restando claramente demonstrada a necessidade de sua prorrogação. O Senado também aprovou o voto de solidariedade ao cantor Seu Jorge, que foi vítima de manifestação racista durante show em Porto Alegre no dia 14. O voto foi apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Paim recebeu apoio enfático do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um pedido de realização de audiência pública para esclarecer declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre encontro com adolescentes venezuelanas. Os parlamentares aprovaram o requerimento do senador Fabiano Contarato. O texto pede que seja realizada uma audiência pública para esclarecer as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o encontro com adolescentes venezuelanas em São Sebastião, no Distrito Federal. A audiência também vai abordar a visita da primeira-dama e da ex-ministra da Mulher, Damares Alves, ao mesmo grupo de adolescentes. O objetivo da audiência é debater e esclarecer as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que afirmou em entrevista ao canal do YouTube Paparazzo Rubro Negro que durante um passeio de moto na motociata pela comunidade de São Sebastião, avistou meninas de 14, 15 anos e que, aspas, pintou um clima antes de pedir para ir para casa e depois foi até a casa delas. As declarações são de extrema gravidade e precisam ser apuradas com celeridade. Precisamos saber por que o presidente Bolsonaro não acionou as autoridades competentes. Da mesma forma, precisamos de esclarecimentos acerca do encontro da primeira-dama Michele Bolsonaro e da ex-ministra da Mulher, Damares Alves, no dia 17/10, com as líderes comunitárias de um projeto social que atende refugiadas da Venezuela que vivem em Brasília, por se tratar do mesmo grupo citado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tive a oportunidade de encaminhar ao Ministério da Justiça, na condição de presidente da comissão, um pedido para que essas jovens fossem protegidas, porque já se falava e terminou ocorrendo essa reunião envolvendo algumas jovens e suas mães e a primeira-dama do país e a ex-ministra Damares Alves. Quer dizer, se não, essa reunião não foi feita para constranger, para, de alguma maneira, forçar algum tipo de posicionamento dessa mãe, dessas crianças, eu não tenho dúvida de que assim foi feito. E, por isso, eu havia requerido ao Ministério da Justiça essa proteção. Outro requerimento aprovado foi o convite à ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, a prestar informações sobre os supostos crimes que teriam sido cometidos contra crianças na ilha de Marajó, no Pará. O requerimento foi apresentado pelo senador Carlos Fávaro. Damares não apresentou nenhuma evidência do que falava, nem contou de ter tomado alguma providência para punir os responsáveis, o que seria sua obrigação como ministra de Estado. De fato, as informações da ex-ministra causam preocupação, perplexidade
em especial porque trata-se de informações sigilosas das quais se teve conhecimento em razão do cargo público que ocupava. Se faz mais do que necessário que a ex-ministra Damares informe quais providências tomou ao descobrir os casos e se houve representação, denúncia ao Ministério Público e à Polícia, bem como a exposição de provas perante a fala. Caso suas declarações sejam inverídicas, foram usadas de forma política para alienar discurso de ódio e tumultuar o processo eleitoral, em caso de omissão do governo. A ex-ministra deve ser investigada por prevaricação. Em sessão realizada nesta terça-feira, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi condecorado com a Ordem do Congresso Nacional. O ministro do STF destacou a defesa da democracia durante a pandemia. A homenagem foi criada em 1972 e é destinada a pessoas e instituições dignas de reconhecimento do poder legislativo. O ministro Luiz Fux foi homenageado pela sua atuação como presidente do Supremo Tribunal Federal entre setembro de 2020 e o mesmo mês de 2022. Fux afirmou que foi desafiador exercer o cargo, principalmente durante a pandemia. Assumimos responsabilidades altamente desafiadoras, sempre em alinhamento com os demais poderes da República, garantindo a manutenção da estabilidade democrática e institucional do nosso país. No exercício desse nobre mistério, trabalhei para que, onde havia hostilidade, construíssemos respeito institucional. Onde havia fragmentação, estabelecêssemos um diálogo entre os diferentes. E onde havia antagonismo, estimulamos a efetiva cooperação. Vivemos um tempo de imensas incertezas, em que houve disputa de narrativas, mas o mais importante, tratou-se de um tema de luta pela vida. Exigiu-nos respostas urgentes a problemas complexos. Nossa nação experimentou acontecimentos políticos, econômicos e sociais que testaram a solidez das nossas instituições e a sabedoria de nossas autoridades. O ministro Luiz Fux é um amigo leal, um amigo para todas as horas e foi um grande amigo do Brasil durante a pandemia. Entre as 427 personalidades que já receberam a homenagem estão os ministros da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Os ex-presidentes da República Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, José Sarney e Juscelino Kubitschek também foram agraciados. Líderes políticos internacionais e nomes destacados em outras áreas também já foram homenageados. De fato, demonstram a excelência e a qualidade desse reconhecimento do Congresso Nacional a eminentes personalidades da nossa vida pública e da vida política. O presidente do Congresso Nacional e grão-mestre da Ordem, Rodrigo Pacheco, lembrou que a condecoração completou 50 anos em 2022. Ao longo de meio século, foram agraciadas personalidades que mudaram a direção da história, seja pela influência que exerceram em suas ações, seja pelo reconhecimento que obtiveram das gerações seguintes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou no Twitter um comentário sobre a utilização de trecho de uma entrevista que ele deu na propaganda eleitoral do Partido Liberal. Vamos ver o post. Não fui consultado sobre o uso, mas não vejo problema, pois se trata de manifestação verídica concedida a um programa de TV a respeito dos tipos de emendas parlamentares ao orçamento público executado pelo governo federal. Aliás, a manifestação pode ser usada de forma responsável por qualquer uma das campanhas. E toda essa discussão é importante, porque modificações estruturantes nascem dela. É bem possível que, após esse amadurecimento, a prerrogativa parlamentar em matéria de orçamento se concentre nas emendas individuais
de bancadas estaduais e de comissões permanentes temáticas. O que importa é encontrar os eficazes mecanismos para dar a melhor qualidade possível ao gasto público. O que precisamos condenar são as mensagens falsas que passaram a pautar o debate político no país, como as que colocaram em dúvida a segurança das urnas eletrônicas, tomando lugar de temas que realmente interessam à população. O concurso para o Senado reabriu até sexta-feira, dia 21 de outubro, as inscrições para candidatos com deficiência física que pretendem concorrer ao cargo de policial legislativo. O presidente da comissão do concurso explica que a reabertura acontece por causa de uma retificação nas provas de aptidão física. A administração do Senado, objetivando ampliar a concorrência do concurso público e atender às necessidades das pessoas com deficiência, resolveu retificar o edital número 5, destinado ao cargo de técnico legislativo, especialidade policial legislativo, de forma que as provas de aptidão física, o teste de aptidão física, sejam adaptados às necessidades das pessoas com deficiência. Então, o candidato com deficiência poderá solicitar que a prova de aptidão física para o cargo de policial legislativo seja adaptada às suas necessidades. E com isso, foi nesse edital de retificação, é prevista a reabertura de prazo para solicitação de isenção e para a reabertura do prazo de inscrição, que vai de hoje, dia 19, até sexta-feira, dia 21. Mas essa reabertura de prazo é somente para os candidatos portadores de deficiência que queiram concorrer ao cargo de técnico legislativo, especialidade policial legislativo. O calendário do concurso não sofrerá nenhuma alteração. As provas continuam mantidas para o dia 6 de novembro para o cargo de policial legislativo e todo o cronograma está mantido. As inscrições vão ser reabertas a partir das 18 horas de hoje. Para mais informações sobre o concurso, acesse o site conhecimento.fgv.br/concursos/Senado 22. A aprovação do regime de urgência para um projeto na Câmara dos Deputados que prevê punição para institutos de pesquisa não garante a tramitação da proposta no Senado Federal antes do segundo turno das eleições. Às vésperas do segundo turno, mais uma vez, as pesquisas de opinião ocupam o centro das atenções. Os serviços prestados pelas empresas do setor são contratados por emissoras, bancos, partidos e demais interessados. Enquanto reforçam a qualidade das diferentes metodologias empregadas para antecipar a intenção dos eleitores, os institutos de pesquisa negam a intenção de influenciar a escolha deste ou daquele candidato. Os críticos, porém, argumentam em contrário e colocam em xeque as notórias diferenças entre as previsões e os resultados reais no primeiro turno das eleições majoritárias para governadores e presidente da República. Nós vivemos no Brasil um festival de resultados que não combinam ou que não batem com aquilo que é pesquisado. No meu estado, isso é uma prática comum quando o Instituto de Pesquisa é comprado, não é, e para ajudar alguém. Tem sido tragédias atrás de tragédias de muito tempo para cá, não é de hoje isso. As pesquisas despertam reações distintas, mas já bastante conhecidas. Números favoráveis são rapidamente divulgados no horário eleitoral e, é claro, na internet. Quem se sente prejudicado tende a desacreditar os resultados e os institutos. Mas será possível negar a influência sobre os eleitores? Fim do primeiro turno, o Ministério da Justiça e o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, acionaram a Polícia Federal para que investigasse os institutos de pesquisa de opinião. Mas a iniciativa foi barrada pelo ministro Alexandre de Moraes, que alegou a ausência de justa causa. No Senado, um requerimento para uma CPI conseguiu as assinaturas necessárias para a instalação. Como o senhor avalia a questão da instalação dessa CPI das pesquisas eleitorais? Bom, está provado que foram criados institutos por encomenda,
né? Isso virou um absurdo e isso tira qualquer credibilidade. Isso também, claro, que ele acaba influenciando. Então, eu não sei se o caminho necessariamente é a CPI, mas que tem que ter uma investigação, tem que fazê-lo. No caso das pesquisas, o que é que se há de fazer? O trabalho que o Legislativo faz. Compilar os projetos que a Casa já tem em curso sobre isso, que estão sendo discutidos, parlamentares da Câmara e do Senado, fazer eventualmente, ampliar o debate ou focar o debate mais com uma sessão de debates, com audiências públicas nas comissões respectivas a esse assunto e tentar amalgamar todas essas opiniões e fazer uma proposta unificada, um projeto de lei talvez maior, mais denso, sobre pesquisas e sobre institutos de pesquisa. CPI das pesquisas eleitorais, ela pode ser importante. Agora, dar resultado efetivo que a sociedade quer, não vai acontecer nada. Infelizmente, mais uma CPI da pizza. Para mim, deveria haver um projeto de lei que eu apresentei em 2019, onde proíbo a divulgação de pesquisas eleitorais 45 dias antes da eleição. Na Câmara dos Deputados, foi aprovado nesta segunda-feira o regime de urgência para um projeto do líder do governo que visa criminalizar os institutos de pesquisa quando os resultados dos levantamentos não forem similares aos das urnas. Mas a tramitação da proposta, assim como a abertura da CPI e das investigações sobre o tema, dependem de entendimento entre os presidentes das duas casas legislativas. É preciso ter muita cautela também, muita prudência. Se busca coibir erros de pesquisa, é preciso fazer de forma inteligente e razoável. Não se pode punir institutos de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma aferição inexata, até porque erros podem acontecer e pode haver sim uma diferenciação de uma pesquisa correta numa quinta-feira com um resultado diferente no domingo da eleição. Então vamos ter essa cautela, vamos fazer uma discussão muito mais ampla, sem a pressa de se fazer antes do segundo turno, é algo que pode ser amadurecido no Congresso Nacional e se ter a melhor solução para algo que é de interesse público, não há dúvida, mas que, repito, é preciso ter responsabilidade legislativa. O segundo turno das eleições está chegando. No próximo dia 30, o pleito para presidente da República e para governadores de 12 estados será definido. Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo turno. No dia 30, mais de 156 milhões de brasileiros vão decidir quem vai governar o país e 12 estados nos próximos 4 anos. O futuro do país está nas mãos de eleitores no Brasil e no exterior. E quem estiver em situação regular, mas que não tenha votado no primeiro turno, vai poder exercer o direito normalmente. Basta comparecer à zona eleitoral e votar sem problemas. Mas é necessário levar o documento de identificação oficial com foto. O título de eleitor não é obrigatório. Para saber o local de votação, o eleitor pode consultar o aplicativo e-Título, o site do Tribunal Superior Eleitoral ou as páginas eletrônicas dos tribunais regionais. O WhatsApp também pode ser utilizado para tirar dúvidas. O número é 61-9637-1078. A versão digital do título de eleitor também está disponível e pode ser baixada pelo aplicativo e-Título no celular. A ferramenta mostra o local de votação e pode guiar o eleitor até a sessão eleitoral. Lembrando que a votação é obrigatória para maiores de 18 anos, facultativa para maiores de 70 anos, analfabetos e pessoas com 16 e 17 anos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até a próxima.